amiguinhas, amigas, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do podcast Mais de um Filme por Semana aqui na Rádio Cidade em Dia. Eu sou o Paulo Monteiro. Mais uma vez tenho o prazer de receber o Maurício. Tudo bem, Maurício? Tudo certo, Paulo. E também o Vitor. Tudo bom, Vitor? Tudo certo, Paulo. Tudo Para certo. falar sobre Evil Dead Burn. Tem tradução esse filme? É A Morte do Em Demônio, Chamas? em Chamas. Nossa, Em Chamas. é tipo uma sequência de jogos vorazes. Em chamas, é o meu subtítulo, né? Ele é literal, tudo bem. É literal, ele é literal. Mais uma sequência da franquia Evil Dead, da franquia Morte do Demônio, que tem 3 filmes de década de 80 até 90, né? Isso. Depois uma espécie de remake em 2013, e daí foi resgatado, assim como toda a indústria nos últimos anos, né, do cinema, pega-se filmes antigos para se fazer novas franquias, assim Isso. como Halloween fez recentemente. E no meio ainda teve a série, né? Ash vs Evil Dead. Ah, verdade, né? É. Só que ela foi pouco vista, né? Foi, uma Sim. pena. Tu gosta dessa Eu série? adoro essa série. Eu não adoro. vi a série. Nunca assisti. Não. Eu adoro a série, adoro. Ela tem quantas temporadas? 2 só, cara. Eu acho que eu vi a primeira e eu não vi a segunda. Ah, é? Tava um tempo na Netflix, assim, ficou um tempo na Netflix, agora já não tá mais. Eu não sei onde é que encontra essa série. Quer dizer, eu sei, É, mas daí é uma questão. quem quiser eu tenho um HD. Eu até sei. Mas é legal, vale a pena assistir, tá ligado? É. Assim, é uma pena porque a segunda temporada, tipo, o final é um cliffhangerzão, né? Tipo, Ah, gancho. e daí não tem sequência. Não vai ter. Mas é o mal do Evil Dead, né? Tudo bem. O Evil Dead, que inclusive é a franquia, enfim, o filme que lança ao mundo o nosso querido Sam Raimi, né, gente? É, exatamente. Qual que é a relação de vocês com o Evil Dead, antes de a gente partir pro filme, Tá. essencialmente? O Evil Vamos começar. Dead eu comecei mais pela refilmagem na época, porque era O de 2013? Sim, eu comecei em 2013. Nossa, era aquela falação que o filme era pesado, violento. Eu já conhecia um pouco do original, né? Mas não tinha assistido. Daí eu assisti primeiro o remake, tinha gostado muito na época. E agora, uns anos atrás, pro lançamento do Rise, a Ascensão, eu acabei revendo na versão estendida que saiu. E achei tão bom quanto na primeira vez, eu diria. A refilmagem. Mas tem uma versão estendida da filmagem? Tem uma versão estendida. O Army of Darkness, o terceiro do A Morte do Demônio, Isso. também tem uma versão alternativa. Com um final que diferente? Sim, tem um final Gente, diferente. vocês trazem essa informação pra mim só agora. Tanto que tu assistiu o Army of Darkness? Eu assisti. Qual o final que tu viu? Ai, cara, faz tempo. É o que ele acorda no futuro? Isso. Porque o outro final é o do mercado, é o que ele volta É. e tem uma luta toda naquele mercadão, que É ele trabalha. mesmo? É, que daí é Sim. onde pega a sequência, a série leva em consideração aquele final. Aquele final. É. Eu tinha visto só essa versão estendida mesmo, do final dramático. Final dramático? Foi Tá, esse. mas o de 2013, ele tem uma versão estendida? Tem, Tipo, tem uma muito estendida? Quanto tempo? Ah, Vocês eu sabem? não lembro quantos minutos. Porque ele é um também não filme de lembro. menos de 2 horas, É, pelo que eu me sim. recordo, assim. Porque o remake tem 1h30, se É, não me engano. Inclusive, eu acho que. Eu acho que tem quase 10 minutos de cenas adicionais, se eu Inclusive, me lembro eu bem. acho que eu assisti só essa versão, porque eu fui assistir, tipo, muito tempo depois. Eu não assisti o remake de 2013. Eu vi em streaming, né? Então provavelmente eu não assisti a versão Eu estendida. assisti por outros meios. É, Então- aqueles mesmos pra quem É, quiser ver a série, né? Exato. No mesmo lugar onde tu vê a série, tu pode ver essa versão Daí foi assim, tá estendida. ligado? Bom, mas qual que é a tua relação com o Evil Dead? O Evil Dead, cara, Evil Dead, assim, né? O Sam Raimi, eu conheço ele desde o Homem-Aranha. Foi a minha primeira Claro. apresentação, porque foi um filme do Homem-Aranha do Sam Raimi. Eu cresci com ele. Sim. Então é muito curioso, depois tu começa a ter um interesse pro cinema, tu vai, nossa, quem é esse cara que dirigiu o Homem-Aranha, né? Daí tu fala, Evil Dead, eu já gostava de terror, já tinha escutado falar, falei, ah, tá. Ele é o criador. Então, assim, eu sabia do filme de 2013, porém não tinha assistido. E quando eu fui assistir Evil Dead, eu assisti cronologicamente na ordem do lançamento ali. Eu assisti por essa ordem. E eu me apaixonei na primeira vista, assim, porque eu já gostava do cinema do Sam Raimi, eu já tinha assistido aquele O Arraste-me pro Inferno. Aham, Eu tinha Drag Me to gostado Hell. muito. Ah, é muito bom aquele Ah, filme. me Eu nunca vi divirto esse muito filme. naquele filme. Eu vi no cinema quando passou aqui em Criciúma. É no 2009, Della né? É, 2009. Eu vi quando Isso. passou aqui no Della Justina, ainda por cima. Eu acho curioso porque a minha relação, por exemplo, com o Evil Dead foi pelo Wesley Histórico. Um abraço pro Wesley que volta e meia participa aqui conosco do podcast. Que, pá, tem que ver a franquia Evil Dead. Isso a gente era gurizão, assim, com 14, Sim. 15 anos de idade. E eu lembro que na época eu tinha essa resistência pra ver filmes, pô, década de 70, 80, por aí, Tá. tipo, por conta dos efeitos. Mas mesmo assim eu fui ver, eu adorei absolutamente. Mas é um filme que adulto, ele, claro, cresceu mais pra mim, assim. E conhecendo o Sam Raimi na época, eu já conhecia por Homem-Aranha, isso também me despertou a atenção. Mas é porque o primeiro... É curioso porque o primeiro Evil Dead e o primeiro e o segundo, eles são o mesmo filme, né? Sim. Só que refilmados com dinheiro, outro sem. Sim, não.
O segundo, ele é uma sequência do primeiro, mas também é uma... Mas a dinâmica ela é a mesma, né? Mas também é refeito. Ah... É muito engraçado. Não, mas como assim? O final do primeiro filme meio que conecta no início do segundo. Tipo, depois do recap que o segundo tem no início... Ah, sim. Tem o final do primeiro filme é quando o Bruce Campbell o Ash é pego lá pela entidade e tal. Mas na época ele já se vendia como uma sequência? Essa é uma dúvida que eu tenho real, assim. Tanto que, inclusive, aqui no Brasil, o Evil Dead, ele tem 2 nomes aqui, né? Uma Noite Alucinante. Cara! Quando chegou no Nossa, Brasil... eu tinha esquecido disso. Acho que o primeiro é a morte do demônio. Sim, e depois o segundo veio como Uma Noite Alucinante. Cara, esse filme foi bem difícil. Acho que o marketing dele deve ter sido uma desgraça pra fazer. Eu diria que na época devia ter rolado muita daquelas fitas bootleg, como falavam, né? Fita que voava por aí do filme, sabe? Porque eu não lembro se o segundo filme, ele foi já no lançamento Evil Dead 2, porque se foi Evil Dead 2, eles estavam Então, eu acho que não. Né? Eu acho que não. Eu acho que o título do 2, acho que foi Evil Dead 2, se eu não me engano. Né? É mesmo? E aí, aqui no Brasil que chegou com uma morte alucinante. Provavelmente porque eles mudaram porque o marketing ia ficar meio confuso. Mas pra vocês também não foi, tipo, um choque ver o cara do Homem-Aranha fazendo filme de terror da época? Eu só não fiquei surpreso porque teve o Arraste-me para o Inferno, né? Pois é. Mas assim, já deu a tônica pro estilo do Sam Raimi, né? Porque se eu parar pra notar, o Sam Raimi sempre brinca de Evil Dead nos filmes, né? Homem-Aranha 2, então, nossa, então é só lembrar daquela vícios, né? assim, né? Sim. Tem vários vícios dele. Que são características dele, né? O último dele, o Socorro, também teve uma ceninha que brincava com a lógica de Evil Dead. O próprio... A cena do sustinho que tem na metade do filme. Mas o Doutor Estranho também, né? Sim, o Doutor Estranho 2 que também. É um filme de terror também, cheio dos maneirismos dele. Uma cena quando a Wanda tá meio que indo no multiverso. Isso! Cara, aquilo lá, ela vira um Deadite ali, basicamente. É muito legal, assim. Mas o bacana de A Morte do Demônio, Uma Noite Alucinante, Evil Dead, que seja, da trilogia clássica, é porque o Sam Raimi, ele, com pouco orçamento na época, ele é um filme trash, né? Sim. Ele é um filme trash, assim, desse sangue absurdo. Ele brinca com essa ideia de possessão também, que não chegava, eu acho que a ser algo batido na época, mas ele dá graça pra forma como ele trata essas coisas visualmente muito viscerais, né? De sangue, etc. Ele trabalha com humor, uma questão de terror, assim. Tipo, ele trabalha o terror com um olhar um pouco cômico. Sim, porque o que torna divertido o filme, né? O exagero da própria violência dos filmes em si que deixa o negócio engraçado, né? Exatamente. Porque a violência, ela existe ali, aquele limiar onde ela vai ser desagradável, mas se tu exagerar demais, ela vai começar a parecer tão irreal, tão absurda. Exatamente. Que vira engraçado. Vira algo muito fantasioso que começa a ter uma certa comédia, né? O Joy Me to Hell eu nunca assisti, o Arrasta-me para o Inferno, mas dizem que ele é quase um Looney Tunes em alguns momentos. Cara, ele é muito engraçado. Ele chega a ser, tipo, cartunesco mesmo. Tem uma cena com uma bigorna. Eu sei disso. É cartunesco mesmo, assim. Eu acho divertido, né? Sim, é muito... Pra mim, assim, eu acho muito engraçado porque o Sam Raimi, ele usa muito aquela linguagem dele muito cômica, né? Dos que ele abraça no filme do Arrasta-me para o Inferno pra... Aqueles câmeras que fica se mexendo, que fica muito engraçado. O Doutor Estranho 2, por exemplo, teve aquela cena que a personagem da Rachel McAdams é atacada e ela... Tu vê que ela tá segurando a câmera, né? Que eu achei muito engraçado. Over demais, assim, né? É muito over e isso acaba tornando engraçado. Mas vamos lá, hoje a gente vai falar sobre Evil Dead Burn, né? Que é o lançamento desse segundo filme de uma nova trilogia, que a gente não sabe ainda se vai ser uma trilogia ou se vai ser uma trilogia. Parece que vai ter um novo, não sei se é pro ano que vem ou no 28. outro, que vai se passar antes do primeiro filme. Olha só, do Rise ou do primeirão? Primeiro mesmo. Do Sam Raimi, o original. Olha só, cara. E é engraçado porque é uma franquia que ela não morre, né? Porque assim, o primeiro é da década de 80, na sequência já saiu o segundo, eles revivem com uma estética totalmente diferente com o Arm of Darkness. Em 2013, vamos fazer de novo, assim, e ele dá certo. Ele é, pra mim, uma franquia que não tem um filme ruim. Não, eu acho que isso se deve muito ao fato de que ela é uma franquia que sempre foi aberta à experimentação. Ela não é consistente em relação a história, o lore, né? Nem um pouco. E até o tom dela. Cada filme tem um tom bem diferente, a maioria, se for parar pra analisar. Pelo amor de Deus, Arm of Darkness é um filme de comédia, é uma aventura. Sabe, é uma aventura. Ele é pra mim, sabe aquele filme do Martin... Acho que é o Martin Lawrence, não lembro.
que ele vai parar numa época medieval. Ah, sei. Ele é isso com The Dice, assim. E daí tu vai pegar a série tem um tom bem diferente. Então e eu acho que isso é por isso que ela não morre. Porque ela sempre tá aberta a novos criadores virem colocar algo diferente ali. Que nem aconteceu com a franquia Alien, quando tava os 4 primeiros filmes, né? Bom, quando revivem com Evil Dead Rise, vocês gostam de Evil Dead Rise pra uma ideia de trilogia? Porque eu lembro que eu fui pego um pouco de surpresa, tipo, não tava no meu radar, porque não é uma sequência de 2013, já começa por aí, né? O de 2013, que eu adoro, é do Fede Álvares, né? Isso. Eu acho ele fantástico, talvez o que eu mais gosto, inclusive, desses mais recentes, mas não é, mas ele traz algo muito ainda com cara da morte do demônio, né? Sim. Do livro, da possessão, daquela coisa cínica do personagem possuído, né? E quebrando barreiras, tipo, uma coisa que é quase uma convenção no cinema, que dificilmente se mata crianças, né? Sim. Não, ali não, a gente vai brincar inclusive com isso. Sim, por isso vai ser inclusive exagerado no Evil Dead Rise, né? Sim. Vocês gostam do Evil Dead Rise? O Rise eu gostei muito, né? na primeira vez. Na segunda ele caiu um pouquinho no meu gosto, mas eu ainda continuei gostando. Porque ele ainda tá bem dentro da premissa, sim. Isso, dentro da lógica da franquia. E tu, Victor? Eu gosto muito do Evil Dead Rise. Acho divertidíssimo. E pra mim é uma das Deadites mais legais que tem a concordo, Ellie, né? Isso, eu Nossa, concordo. eu acho que a atuação dela boa. é fenomenal. É uma atriz que, sim, ela sabe o que faz um Deadite ser marcante. Sim. E tem vocês viram o pós-créditos do Burn? novo? Eu vi. Vi sim. Os dois. Eu vi sim. Tem dois pós-créditos, né? Uma coisa legal do Evil Dead Rise é porque ele tira desse meio de uma cabana isolada e traz pro meio urbano, né? Sim. Que ele coloca num apartamento. E essa dinâmica é legal também. também. Ele ainda mantém essa questão de um local fechado, mas agora é um apartamento no meio urbano. E ele é vertical, né? Ele é vertical. Assim, ele é completamente vertical. E, claro, além da lógica familiar também, né? Exato. Porque ele, querendo ou não, ele traz mais carga dramática do que os antigos. Porque tem uma questão, tipo, de mãe, filhos, etc. Então, tem o quê? E daí que a gente chega no Evil Dead Burn, que é a morte do demônio em chamas. Que é um nome, definitivamente é o nome. Dirigido pelo Sebastian Vanetch, que é esse cineasta francês que havia feito o Infested. Que é um filme de aranhas, que o Victor adora, né? Esse que eu não vou ver. Esse aí eu deixo passar, tá ligado? Vocês dois não viram, né? Não, eu ainda não vi. Eu vi o Aranhas... Qual que é o nome? Infested. Enfim, qual que é o nome? Como é que é o nome? Infestados, provavelmente é a tradução em português. E eu gosto, cara. Eu acho que ele tem ele é um diretor interessante. Eu acho que ele me confirmou um pouquinho do quanto ele é interessante, pelo menos, com o Evil Dead Burn. Que já não tem necessariamente uma lógica tão próxima, uma ligação tão próxima com o Rise, né? Só a questão do Deadite ter sobrevivido, de ainda ter uma coisa pra ser invocada, etc. De estar lá no lago, que acaba agora afetando uma nova família, mas ele entra numa lore e numa história diferente, que é uma mulher enlutada que acaba de perder o marido, porém ela sofria violência doméstica com ele, e ele morre justamente porque ele é possuído. E durante o pós-funeral, que aquele núcleo familiar dela, com o cunhado, a esposa do cunhado e os sogros, num ambiente super desconfortável, é ali onde vai se manifestar a possessão e a dinâmica do filme, também numa cabana, numa casa, uma casa isolada, né? O que tu acha do filme, Maurício? Você que é o que menos gostou, provavelmente, dessa mesa. Eu não gostei do filme. Eu diria assim que a primeira metade do filme, assim, achei que ele começa assim, ó... Eu achei o começo do filme muito ruim, pra falar a verdade. Os atores não me convenceram, assim. O filme demorou pra começar a pegar pra mim. Lá, quando chegaram lá na cabana, ele até melhorou um pouquinho, mas daí da metade pro final, o filme começou a ficar cansativo demais, longo demais. Eu acho que ele não sabe o momento de acabar, sabe? E aí eu acho que vai cansando um pouco, assim, no excesso que ele resolve fazer. Afinal, o diretor do filme, ele é francês, né? Eu acredito que ele deve ter puxado um pouco da onda do cinema francês do terror extremo dos anos 2000, de Mártires e afins, né? Isso, Alta Tensão, que é outro que eu gosto muito também. Então, eu acho que o excesso do filme acabou me anestesiando pra eficácia do filme que ele poderia ter sido. E tu, Victor, o que tu acha do filme?
Cara, eu acho que assim, ó, pra mim é o filme mais, como eu falei, perverso de todos, mas eu acho que essa perversão dele, o que que ele faz? Ele tenta entrar nesse, que é uma coisa nova pra Evil Dead, que é esse movimento que acontece no terror pós-hereditário, dá pra dizer. O novo terror. O novo terror. Mas eu não gosto muito Eu não disso, gosto, mas, odeio enfim, esse termo, né? é só uma onda que aconteceu onde Tudo é terror, trauma. o terror, tudo é o trauma. terror precisa vir de um trauma. E aqui ele vai trabalhar basicamente isso. Ele vai tentar inserir isso na lógica de Evil Dead, que é o quê? A violência doméstica. Mas não só isso. A violência doméstica, ela parte de uma violência familiar. Porque toda essa família está em volta em violências. Seja a violência do marido da protagonista ali que morre, né? Que fazia de fato uma violência doméstica, Física, quanto a né? violência covarde do irmão cunhado. dele, que pela inatividade acaba também gerando uma violência, né? Em relação à mulher. E ele tenta colocar isso na lógica de franquia. Eu acho que a violência extrema e perversa ajuda a potencializar isso. Eu acredito que, de fato, assim, porque nem Maurício, algumas coisas não vai funcionar, né? Para algumas pessoas não vai funcionar. Porém, eu entendo o que ele queria fazer. Agora, a franquia Evil Dead é o lugar certo para fazer isso? Aí eu acho que é um debate interessante a se fazer. Para mim, funciona. Até certo ponto. Eu também acho que, de novo, essa questão do trauma é meio cansativo. Pra mim é tipo, tu querer colocar profundidade em algo que talvez nem tudo precisa ser assim. Às vezes é só um filme de terror que tem uma lógica divertida. E tu ainda pode ser maldoso ainda assim, mas sem precisar martelar aquele tema. Mas ao mesmo tempo, pra mim, ele gera situações interessantes, ele gera debates interessantes, e por mais que às vezes os atores não são todos bons pra entregar o que precisa, ele ainda assim tem temas que são curiosos de ser debatido e, de novo, cenas que eu acho, por mais grotescas que elas são ainda assim interessantíssimas de ter uma experiência ali sensorial. Eu gosto do filme, eu acho que eu concordo com o Maurício que o começo é difícil de pegar, assim, porque o Evil Dead mesmo, todos, o início ele ainda tem um quê de diversão, né? De imaginar aquela possessão como algo que, da mesma forma, é cínico, ele é divertido. Sim. E ali não tem nada de Não. divertido naquele início, até porque ele já começa traumático, né? Ninguém tá indo pra uma cabana se Sim. divertir. Sim. Estamos indo ali porque alguém morreu, a pessoa que foi pra lá, no caso que é o nosso personagem principal, que é a viúva da pessoa lá, do cara, ela não queria estar lá, ela quer falar, inclusive, para aqueles ao entorno que ela sofria violência, e ela quer estar o mais longe possível daquilo. Sim. Eu gosto eu também concordo que essa ideia de um pós-terror, que tudo precisa ter trauma, é cansativo, é chato, mas eu, sinceramente, acho super válido que entre numa ideia de Evil Dead. Tu acha interessante? Eu acho pelo seguinte, porque o que mais a franquia tem pra oferecer pra gente? Porque, claro, pode surgir uma coisa mais interessante, outra, mas assim, a gente já não viu meio que tudo nessa ideia da diversão, do engraçadinho, hahaha. Eu acho que pode surgir algo que vá nessa linha de novo e funcione, assim como funcionou o Evil Dead Rise. Mas eu acho interessante que mesmo essas franquias, mesmo o Evil Dead, com toda essa dinâmica, possa ser palco para essa discussão de trauma. E eu gosto, porque ele é pesado, né? Talvez a discussão dele do trauma familiar seja mais pesado do que, inclusive, as cenas grotescas do filme, né? A parte do jantar, por exemplo... Eu gosto muito, tá? Sim. Aquela cena é muito boa. Porque ela é agoniante sem, inclusive, até a parte onde acontece ali a morte do cachorro, etc. Né? Ela já te é desgastante por si só. Eu acho que isso, de fato, é uma carga do cinema francês, que é um ritmo diferente do cinema americano de terror e tudo mais. Mas eu gosto, porque é interessante ver que mesmo um terror de uma franquia como Evil Dead tem espaço para uma discussão de violência familiar, de violência doméstica. Isso, né? Alguma coisa um pouco mais profunda, alguma discussão mais profunda, né? Mas eu gosto também que essa discussão, ela não é profunda o suficiente para ser um filme completamente desconexo, né? Exatamente. Eu acho que a premissa tá ali para ele justificar a situação. Mas a forma como ele encontra fazer isso é a forma Evil Dead. Que é morte, que é loucura, que é possessão. E isso eu acho super interessante. É por isso que eu falei. Ele pega esses temas, mas ele ao mesmo tempo usa pra fazer situações interessantíssimas de ser explorada. Exatamente. Então, ele funciona... Cara, ele é um filme que, no tempo, assim, eu assisti ele, eu gostei, mas eu tinha um pé atrás a primeira vez que eu assisti. Só assisti uma vez, não é na verdade. Sim. Mas quando eu fui pensando mais nele, eu pensei, cara, talvez eu goste mais do que o Rise, inclusive. Porque na comparação, ele me traz algo...
porque eu não tava nem esperando. E eu esperava isso de Rise, esperava isso da refilmagem. Então, no fim das contas, é um filme que eu gostei. O que vocês acham que ele é... Quando ele estreou, eu vi muita gente falando que, tipo, cara, ele é o mais angustiante, ele é o mais forte da franquia. Mas eu não achei. Assim, talvez o tema dele o torne dessa forma. Mas visualmente eu não acho ele o filme mais... sabe? Dizem as línguas que a versão que chegou pros streams no On Demand teve alteração nas cores do filme. Porque tá muito cinza, né? Porque no cinema eu achei extremamente cinza o filme. Cinzento demais. Eu achei bem cinza também. Isso me incomodou um pouco. Sim. Ele é bem cinza. Mas o Infested já é. Já é, né? Eu vi umas imagens, porque, né? Eu vi tinha aranha e tal. Eu vi que de fato o filme era cinza também. Isso incomodou vocês, porque eu lembro que o Rise ele é até bonito, em certa forma. Ele tem quando ele usa um contraste de cor aí, das pequenas cores do apartamento, ele é legal. Também, esteticamente é bonita, apesar de ser um filme, assim, pesado também, né? Mas ele também sofre do problema de ser meio amarelo demais, aquela coisa que tinha muito no início dos anos 2010. Escuro, de ser, assim, aquela coisa suja. É uma estética suja. Sim. Então, esse novo, assim, eu achei bem cinzento, assim, escuro até, a não ser que o cinema ali do Nações teve uma má exibição. Mas achei o filme bem escuro mesmo, sabe? Eu vi ele depois, eu achei, em casa, eu achei ele assim também, bem escuro. Mas nessa parte do gore, entre aspas, né? Vocês acham mais forte? Porque eu não acho, cara. Eu acho... Por exemplo, eu acho que o Rise é mais. Eu acho que o de 2013 me tem cenas... Esse filme não tem nenhuma cena que eu falei assim... Sabe? Eu tive várias. É mesmo? A do tímpano, nossa. A do tímpano, aquela outra que... Depois que o cunhado esbagaça a cabeça da esposa... Pega e esfrega na cara. Nossa, aquilo lá... talvez aquela foi mais... Aquela nojenta, né? Aquela foi demais. Mas tu tá falando rindo, tu gostou. Não, é por causa que a lembrança dá aquela agonia de lembrar. Sabe? Tem a cena do beijo que eu acho... eu acho essa fantástica. Eu adoro, pode falar, eu acho fenomenal. Eu acho que o Sam Raimi faria melhor aquela cena. Ele faria mais cômica, né? Eu acho. Então, eu acho que é essa a questão. Ele tem essas ideias muito bacanas, mas a forma como ele filma, ele é pouco Evil Dead, né? Porque ele não tem esse tato do Sam Raimi de... Acho que o filme se leva a sério demais, eu diria. Acho que a carga dramática da história, por ser um tema muito pesado, em voga hoje em dia, né? Acaba tirando um pouco da coisa da diversão do filme, eu diria. Né? Talvez seja isso. Eu até diria isso, mas daí no início do filme a gente tem um corte pra uma bunda gigantesca depois de uma cena. E eu fico, cara, será que esse filme realmente se leva a sério demais? Mas é que ele é francês gosta de balada. Cara, tem algumas coisas assim que eu acho que é só um humor muito... Muito francês. Um humor muito, tipo, cínico, um humor muito... Eu acho gostoso, sabe? Eu acho que, tipo assim, ó, um dos pontos que eu penso do filme em relação à violência é que ele deixa ela durar por tempo demais o suficiente para aniquilar o impacto dela. Eu, por exemplo, tinha escrevido na minha crítica que o filme já começa com aquela cena que eu achei muito tenebrosa, já pro começo do filme, porque a gente tá... No comecinho do filme, a gente mal teve o tempo de respirar, assim, pro filme, porque os outros, eles têm uma certa escalada pra ir na construção. Mesmo o Rise, que já começa com uma pessoa sendo escalpelada no comecinho do filme. É meio que tinha uma certa construção, mas ali não teve um certo preparativo. Era do nada, o cara já tava com, literalmente, parte do corpo mutilada e ainda em detalhes pra gente ver que parte da coluna estava exposta, as tripas, tudo. Ele já começa too much, assim, sim, né? Eu acho. E aí, ainda por cima, ficava me perguntando assim, o excesso também disso dali nesse começo meio que já estabelece um ponto para os próximos que não vai ter nada depois daquilo dali que vai superar aquela cena inicial. E a gratuidade que eu me refiro também é que, por exemplo, eu fico me perguntando pra que essa cena, por exemplo? A guria sai lá do lago no comecinho do filme, ela anda lá, o cara já tá em carne viva, ela ainda pisa mais um pouquinho
E aí o filme se aproxima de um pouco do Albergue, eu diria. Um Albergue ou Jogos Mortais. Na violência pela violência, como se ele quisesse encontrar um certo prazer no espectador naquilo lá tudo. É que ele é muito insensível e pouco divertido nesse sentido, né? Eu diria que sim, porque, por exemplo, aquela cena que o cunhado esbagaça a cabeça da mulher, por exemplo, o filme, eu diria até que há um pouco de certa misoginia no filme, porque eu acho que até as próprias mulheres no filme são tão maltratadas no filme, de certa maneira, e naquela cena que eles bagaçam a cabeça dela, ela dura por tempo suficiente a mostrar a reação das outras em ver aquilo lá, meio que a pessoa fica, gente, ao invés de ser uma legítima defesa, não sei se tá bem, não sei se eu deveria estar gostando daquilo. E o filme coloca essa questão, porque eu terminei o filme me sentindo assim, será que eu devia estar gostando desse excesso que o filme tá trazendo? Então, eu não... por mais que eu concorde de certa forma, eu acho que o excesso ele nunca me pega tanto assim, tipo, de me deixar desgostoso. E eu acho que ele é bem filmado. Cara, a cena do espelho. A cena do espelho, pronto, né? Sim, fenomenal. Genial, assim. E por isso que é onde eu vejo que o diretor, inclusive, ele tem muito a oferecer, cara. Porque ele tem recurso pra tornar a dinâmica daquela casa e dos conflitos visualmente interessante. A cena é quase a origem, assim, né? Que é a cena do banheiro. Também é genial a forma como ele filma aquele conflito. Então é nesses pontos onde ele me pega. Pra aquele próprio plano sequência, né? Pô, um plano sequência dentro de uma lógica de morte do demônio. Eu achei aquilo lá legal pra caramba. Eu não tava esperando... Sabe? Então, eu acho que ele veio pra trazer algo novo. E eu acho que o novo já me é válido. Ele já me deixa mais interessado em ver... Eu quero ver mais coisas desse diretor. Eu quero que ele faça, inclusive, outra coisa que não seja Evil Dead. E eu acho legal, assim, até... Pra mim, até pega um pouco desprevenido, porque... Tu vai pro Evil Dead, tu acha que vai ser uma violência que pode ser até divertida, e não é. Não é. Não é. Agora tu tá pego de surpresa. Isso. Tu tá pego de calça riada, o que tu vai fazer? E eu acho legal isso, porque é uma franquia que, de novo, como tu falou, já teve tanta coisa, e daí o que tu faz mais? Mas ao mesmo tempo ele não perde a lógica como que a violência em Evil Dead funciona. Porque eu acho que a violência de Evil Dead sempre foi diferente de outros tipos de violência. E daí aqui eu não tô tratando da parte cômica, eu tô tratando mais da parte como uma violência de detalhes. Uma violência de câmera perto, e tu pega o negócio no tímpano, ou o cara caindo em cima da lava-louças, ou aquela cena do ralador do Rise. Cena do ralador do Rise. É sempre aquele close-up numa coisa, uma pele puxando numa coisa, e isso, ele vai virar grotesco, isso pega bem, muito próximo a gente. E eu acho que se tu tem um diretor que sabe trabalhar... Pra mim, assim, por exemplo, que nem tu falou na cena que dura demais, a cena dele batendo na cabeça da guria. Eu acho que isso funciona muito, não só porque ela é pra ser grotesca, ela não é pra ser divertida. Ela é uma cena onde tu tem aquele cara que é um inútil o filme inteiro, e quando ele vai finalmente fazer alguma coisa, o que ele faz? Ele é violento demais com aquela pessoa que, por causa com aquela mulher, que por causa da covardia dele, ele deixou morrer. Olha que irônico que é isso, sabe? É cruel, na verdade. Porque... E mostra o quão ruim aquele cara de fato é. A única vez que ele conseguiu fazer foi pra esbagaçar a namorada que ele deixou morrer. Que ele poderia ter parado antes, né? Que ele podia ter parado antes. Então ele só não consegue parar. Não. Então primeiro ele causa violência pela inatividade dele e depois pela atividade dele. A coisa que eu não gosto desse filme é porque, de fato, ele não tem nenhum Deadite que seja... marcante? Marcante ou divertido, né? Não, nenhum. Isso pra mim é um ponto fraco dele, que falta uma certa personalidade. Porque pra mim eles são só, tipo, pessoas... Eles são só possuídos, né? Porque quando o Deadite, ele tem uma característica física que te lembra, seja um sorriso, seja o jeito que ele se movimenta... Ele muda, às vezes, o rosto até, dependendo. Tipo, o próprio pai lá da família, quando ele apareceu em cena, eu fiquei, o cara já tá possuído? Não teve... Ele já é pálido, ele já tem um rosto profundo com o maxilar, já tá todo ferrado. O filme já tá cinza o suficiente, né? Sim, eu fiquei pensando, será que já tá possuído o cara? Eu fiquei me perguntando isso. E não teve essa percepção do espectador de perceber que ele mudou de alguma maneira, de antes pra depois, sabe? A própria mãe, né? A própria mãe também. Tipo, um brilho nos olhos, às vezes, e um negócio, mas nada que seja personalista o suficiente pra ele tem muita dificuldade de conseguir deixar de conseguir pegar essas lógicas da franquia Evil Dead e colocar pra funcionar no filme, né? Eu acho que visualmente ele consegue trabalhar bem, mas as lógicas, por exemplo, do livro, né? Não, tem que inventar um avô
que a gente não entende muito bem o que ele era, mas que ele tinha os uma livros... adaga. Esse ponto ali que eu penso também, a adaga foi uma coisa completamente nova na franquia, nunca foi citada antes, e o filme trata de qualquer jeito aquela adaga. Ela é citada no comecinho do filme, eu até pensei que o começo do filme, lá no lago, eles que pegaram a adaga, por isso que a Dedache do lago lá atacou. E não, nem eles sabiam que era essa adaga, sabe? Eu fiquei com essa percepção de que o filme apostou tanto no excesso que ele esqueceu de achar um certo objetivo para aquilo tudo. Porque, de certa maneira, todos os Evil Dead, a gente tem a certa... Como é que se diz? A gente tem um certo grau de tolerância com a violência do filme, porque existem certos elementos que humanizem de alguma maneira os personagens. O remake de 2013, por exemplo. Sim. Tem a Mia e o irmão dela. É a abstinência dela, a questão da relação com o irmão, e que faz com que a gente se envolva com a história, e que daí, quando ela se torna a Final Girl no final do filme, né? A violência se torna catártica pra ela e pra gente. Fica satisfatória de uma maneira que a gente se diverte mais ainda com o filme, né? E aí daí ela não se torna pesada a ponto da gente se afastar daquilo lá. Não tem, por exemplo, essa cena catártica que tem em todos, né? Não. Sim. Todos. Esse final de... Mas eu acho que cai justamente com a lógica de que porque tu tem uma personagem que sofreu uma violência que não é divertida, por que tu colocaria isso no filme? Então ele é bem... A ideia do trabalho da violência do filme é justamente... Ele é bem coerente, né? Ele é coerente com o que ele se propõe. Claro, tu pode argumentar que dentro da própria franquia isso não funciona, mas daí é botar a franquia numa caixa e falar isso aqui pode, isso aqui não pode. E sendo que ele ainda mantém, é um filme Evil Dead, tem diversos aspectos, é só porque talvez ele quer ser mais maldoso, ele quer botar uma coisa... Eu acho válido. Não vai ser meu preferido ou não, longe. Mas pelo menos eu vi algo diferente, né? Mas eu vi algo diferente. Sim. Talvez ele seja mais coerente com ele e pouco Isso, e eu não quero que todos os outros filmes sigam da mesma maneira. Não quero que o próximo seja assim. Pode ser outra coisa. Pode ser mais parecido com o Sam Raimi. Pode ser um outro tipo de experiência. Pega um cineasta argentino agora pra fazer o próximo, sabe? Não sei. Eu acho isso legal. E pra mim funciona porque a franquia, como eu falei, ela virou meio que um ambiente de experimentação. É um laboratório. O Sam Raimi, ele é meio que um curador. Eu já vi. O Fede Álvares, de 2013, foi a mesma coisa. Ele faz uma curadoria de diretores que são novos, que provavelmente não fizeram muitos filmes. E ele fala, cara, esse cara tem um potencial pra fazer um filme legal. A gente pega uma franquia estabelecida, pega ele e o Sam Raimi é produtor, Bruce Campbell também, e joga ele pra fazer um filme. Ele não é um filme que ele funciona pra avançar a ideia do lore, nada disso. Evil Dead não tem que ter isso, porque nunca teve. Porque cara, é alguma coisa mística, e toda vez que eles tiveram, cancelaram esse filme. O Arm of Darkness tem toda aquela questão de que agora o próximo filme ia ser um filme futuro. Não foi. Não teve. Acabou. Cara, a série do Ash vs Evil Dead acaba com a mesma parada. Agora, no final, não tem. Cancelaram a série. E daí, pra mim, o que o Evil Dead sempre brilhou foi porque ele não é coeso. E desde o princípio ele não é coeso. Ele começa como um filme independente dos adolescentes jovens que queriam fazer um filme. E o segundo filme, ninguém sabe se é uma sequência ou se é um remake. O remake, exatamente. Ele é consistente no próprio nascimento, quase, sabe? E isso pra mim é o brilho dele. Então, assim, não precisa ser coerente com um livro, com um Necronomicon. Cara, assim, seja uma franquia que tem esses vícios que a gente conhece, onde tu se sente em casa quando tu vai ao cinema, mas ao mesmo tempo não te sinta tão confortável que a gente pode fazer alguma coisa diferente. Mas tu ainda vai estar assistindo Evil Dead. Eu gosto do filme, eu acho que ele tem muito poréns, eu acho que ele tem bons acertos. E eu acho que não tem que voltar a ser assim, mas eu acho que ele já... Exato. Eu acho que ele já me deu uma curiosidade de ver de novo esse diretor, que eu já tinha gostado do último trabalho dele, fazendo outros filmes de terror, assim. Porque, em termos de direção, eu acho que ele é bom, cara. Eu acho que ele tem sacadas, assim, fazer com que aquilo funcione em tela muito interessante, assim. E eu gosto da atriz principal. Ela é boa. Eu gosto daquela atriz. Ela tinha feito o Clímax do... do Gaspar Noé. Eu nunca vi esse filme. Isso é legal. Eu fui ver esse filme pensando que essa atriz, na verdade, era a mina cancelada, mal dizendo, assim, mas de Pânico. A Melissa Barreira, acho que é o nome dela. Eu pensei que era ela, eu jurava que era ela. Não era. Eu gostei muito da atuação dela. Ela é boa. Ela é boa. Em Clínicas ela também era boa, ela tem um papel legal. É mesmo?
Acho que eu vou assistir. Já faz tempo que eu vi Clímax. Não, esse filme... Clímax é da balada? É aquele da balada lá que... Eu nunca vi esse filme, mas já me falaram que é bom de ver de fone. Quem foi que me falou que era pra ver esse filme? Foi tu, Maurício? Não. Alguém me disse pra ver esse filme tem de uma fone. experiência sensorial, assim... Bem interessante. Cara, não sei se vai gostar, não importa. O filme do Gaspar Noé tem alguns que eu odeio, detesto, e tem outros que eu acho legais. Esse é um deles, eu acho legal o filme, mas também... É massa o Clímax. É um pouco... Ele acaba se tornando um pouco desgastante, mas ele é muito bom. Por isso que eu falei, é uma coisa que eu não gosto, mas sim, assim... E ela é legal nesse filme. Pô, bacana. Gostei dessa atriz, eu quero ver ela mais como Final Girl, assim. Acho que ela tem uma carinha de Final Girl. Bacana. Só que esse filme, ela não é necessariamente a Final Girl, ela tá sobrevivendo a ela mesma, né? Exatamente, porque assim... E aí é isso que eu gosto do filme. Que eu acho que ela tá sobrevivendo... Aquilo ali é só uma materialização fantástica de algo que ela já sofria do dilema da violência, né? Do dilema da violência. Daí só tu vai na casa deles e tu vê que essa violência, o cara, ele é desse jeito, porque olha como o pai dele é. Olha como a mãe dele também é... Todos eles são... Cara... Como o irmão frouxo dele também né? Também. De novo, a violência vem pela covardia também. Acontece. Principalmente com mulheres. Bom, qual que é a tua nota, Maurício, pra esse filme? Eu dei 2,5 estrelas. Oh, que sem graça. É metade, né? 2,5 estrelas de 5. Ele é um filme... ele é um filme médio, então, na tua opinião. Ou bem ruim? Médio. Fraco. Pra ti é fraco. E pra ti, Vitor? Eu dei 3,5. 3 estrelas e meia de 5. Pra mim, a mesma coisa. 3 estrelas e meia de 5. Eu gosto do filme, eu gosto. Acho legal, acho bom o filme. Não quero que volte a ser isso. Eu quero a coisa agora... Também não. Mas me surpreendam, inclusive, né? Que seja diferente. Porque eu também não sei se eu quero o mesmo de sempre, né? Eu acho que dá... Mas isso me irrita, pra ser bem honesto, velho. Principalmente uma franquia que sempre foi tão diversa. Exatamente. Eu gosto. E que bacana que eles deram na mão de um diretor francês, né? Pô, que agora busca outro estilo, sei lá, dava na mão de um britânico. Vai saber o que vão fazer. Por exemplo, eu não lembro do Rise, mas pega 2013, o Fede Álvares é... Ele é uruguaio, só que né? ele vem do cinema americano, né? Ele trabalhou no cinema americano. Mas ainda assim, ele tem um toquezinho mais diferente. Tu vê os filmes dele, eu gosto disso. Sam Raimi faz essa curadoria onde ele vê alguns diretores que tem uns potencial ali. Quem sabe a gente não vê um Amor Demônio dirigido pela Juliana Rojas, tá ligado? Pois é. Isso é top demais. Isso é fantástico, assim, ó, coisa acontecendo no mercado, né? Meio trabalhar câncer. Ia ser bacana, né? Pô. Bom, gente, obrigado pela participação de vocês falando sobre esse filme que eu gosto, Maurício, nem tanto, mas acho que vale a pena a gente discutir ele. Obrigado, Maurício. Obrigado também. Valeu, Vitor. Até mais. Com isso, a gente encerra o nosso podcast dessa semana. Muito obrigado a você que nos fez companhia até aqui. Um forte abraço e até mais.